Continuando esse terceiro vídeo, né? Porque aqui tem um tempo, né? Bate aí uns 33 minutos, ele interrompe aqui, né? A gravação tem que passar para o próximo vídeo. E o que acontece? Então, Pedro perguntou a esse romano um pouco que contasse um pouco a história dele. Então, ele contou que o pai dele era um comandante romano. E essa pessoa que Pedro estava conversando também era um comandante romano. Então, ele contou um pouco a história. Ele falou: olha, meu pai era comandante romano. Eu sei que ele esteve um período, quando era mais jovem, lá na Palestina, né, em Israel. Me parece que ele também contou esse episódio. Olha, que, que ele contou que o pai dele, ele soube que ele teve uma mulher, né, judia, que ele se apaixonou muito, né, amou muito essa pessoa, mas que não tinha dado certo, né. E ele faleceu, meu pai faleceu em combate faz poucos anos. Então ele não é mais vivo, né? Então, esse romano estava se referindo a Creolos. Creolos, que era que foi o pai físico, material de, de Jesus, né? Foi quem gerou Jesus. E ali Creolos havia se casado e teve outros filhos. E essa pessoa que Pedro estava conversando seria o meio-irmão, né? Assim, meio-irmão de Cristo. E também Jesus Cristo também sabia, ele sabia que ele era filho de romano. Ele sabia que o pai dele era romano, mas não conheceu. Possivelmente Cristo ele nunca saiu de Israel. Possivelmente. E existe história que ele só no Egito, quando ele era criança, ele era bebê, né? Mas quando ele já tinha idade madura, penso que ele nunca saiu. Tem algumas histórias que ele teria ido para a Índia, enfim, monastérios, coisas assim. Olha, isso não é de todo assim impossível, né? Improvável. Porque naquela época Israel não fica tão distante assim daquela região enfim, de Irã, da Índia, Paquistão. Nos livros que eu me referi, né? Jesus, o amor de Deus, e os apóstolos de Jesus, que são editados pela Ordem do Grau na Terra, não diz nada sobre isso. Fala que ele ficou no deserto, numa caverna, um período, né, depois que ele foi batizado por Batista, João Batista. Quando ele fez, depois do batismo dele, ele também devia ser muito jovem também, talvez nem tivesse 18 anos, talvez uns 17 anos. Né? E também o período que ele ficou um período, né? Na caverna e tal, meditando. Mas me parece que foi um período relativamente curto, talvez alguns meses, algum ano. E agora dizem, né, que a Bíblia, através da interpretação bíblica, que ele teria só doutrinado durante os 3 últimos anos da sua vida. Isso me parece que é outra história é, falsa. Eu penso que ele deve ter doutrinado pelo menos uns 10 anos, no mínimo. E João Batista, inclusive, era vivo, né, ainda, né? Antes de ser degolado, né, por ordem de Herodes, né? A pedido da Herodíades, né? Que era a esposa, ainda mais perturbada, né, do que Herodes, né? Bom, mas enfim, eu estou andando um pouco pela história, né? Pegando alguns episódios, né? Então o Pedro ele conheceu lá em Roma
aquele que foi o meio-irmão de Cristo. Então aconteceu isso. Maria, quando ela retornou a Nazaré, após ter o filho, a meu ver, que parece muito lógico, ela quis sair de Nazaré e passar um período fora, porque houve boatos que lá em Nazaré que tinha lá um romano que estava procurando desesperadamente por Maria. Então, provavelmente foi a principal causa que Maria quis sair de Nazaré, porque ela não queria encontrar Creolas, porque ela já estava casada. Se ela encontrasse Creolas, talvez ele fizesse uma loucura de tomar Maria, sei lá, e levá-la à força, não sei. Ele talvez quanto, porque ele tinha planejado tudo. Ele contava voltar para Nazaré, encontrar Maria e se casar com ela. Era isso que ele queria. Ele queria levá-la para Roma, viver. É a paixão da vida dele, né, Maria? E pouco tempo, né? Só 2 dias ele viu Maria, é a mulher da minha vida. Então ele sempre contou com isso. Ele se desvinculou do exército, do exército, tudo para ir em Nazaré, mas demorou, porque as distâncias eram maiores, enfim, as coisas não eram tão rápidas assim. E também ele jamais poderia imaginar que ele tinha engravidado uma Maria, né, num único encontro que ele teve, né, assim, encontro íntimo com Maria, do bosque, que ficava fora das muralhas de Nazaré. Enfim, é essa a história. Agora, eu comecei o primeiro vídeo, né, falando sobre um pouco. Também estava comentando sobre esse sinônimo de filho do homem e filho de Deus. Então, Jesus, ele nunca se denominou ao mesmo tempo filho do homem. Ele sempre se denominou filho de Deus. Ele começou a fazer alusão ao nome filho do homem e a volta de Deus, né, a presença física de Deus aqui na Terra, no filho do homem, porque ele percebeu que estava próximo à sua morte. Então ele também quis dar essa notícia que viria o Filho do Homem para o juízo final, que foi mais ou menos o que Elias, né, profetizou, né, também, né, da vinda do Filho do Homem, que é o Senhor do juízo. Então o Filho do Homem é o Espírito Santo. O nome dele é Immanuel. Esses são os dois filhos de Deus. Immanuel, quem que é? É Abdrushim. Immanuel Abdrushim, o autor da mensagem do Graal. Então, é essa a revelação. A noiva imprudente, são os cristãos hoje. Praticamente a totalidade inteira dos cristãos são as noivas. As noivas loucas. Essa é a grande verdade. Os cristãos, sem exceção, quem está na crença cega, é a noiva louca. É a noiva louca que Cristo falou. As noivas imprudentes, as noivas loucas. Porque deixaram apagar sua luz. A lamparina é a sua luz, a sua intuição espiritual. Porque quando a gente está ligado com o nosso espírito, com a nossa intuição, a gente percebe essas revelações. E teria. Quem tivesse com a intuição ligada, sem crença cega, sem escravidão do raciocínio intelectual, se estar ainda vivo espiritualmente, iriam descobrir o Filho do Homem de retorno à Terra, que é Abdrushim, Immanuel, que escreveu Mensagem do Graal. Poucos os reconheceram, os convocados, falharam, enfim.
Mas essa é a grande revelação, que o Filho do Homem é Immanuel Abdurshim. Agora, sobre Abdurshim, né? A missão dele original era diferente. Era ser reconhecido pela humanidade. Ele iria formar um governo mundial, a partir lá do Tirol. Ia ser construído um templo belíssimo. Até um dos seus convocados tem um livro, é, Meu Caminho para a Sagrada Mensagem e para o Senhor até Ele deixar esta terra, de Joseph Wagner. Quem quiser buscar esse livro, é de um convocado de Abdurshim Manuel, que ele conta a história, o período que ele conheceu a mensagem do Graal e teve uma convivência muito próxima até os últimos anos, ou momentos que Emmanuel Abdurshim esteve aqui na Terra. Ele nasceu em 18 de abril de 1875 e faleceu com 66 anos em 6 de dezembro de 1941. Então, de 1931 a 1941, Joseph Wagner, um fiel convocado do Senhor, esteve muito próximo. Então, ele contou nesse livro, Meu Caminho para a Mensagem Sagrada e para o Senhor, até Ele deixar esta terra. Joseph Wagner. Então, ele conta toda, como nenhum outro, todo esse período que o Senhor Emmanuel esteve em Wompenberg, missão, os convocados que não vinham, as perseguições. É uma narração assim, fascinante, uma coisa assim, muito esclarecedora. Ele foi a única pessoa que escreveu de uma forma tão abrangente, né? Os últimos anos, né? Os últimos 10 anos da vida do Senhor Emmanuel. Mas, enfim, o que acontece? Que Hitler tinha conhecimento que, através de alguns seguidores de Abdurshim que o abandonaram, que Abdurshim planejava esse reconhecimento da humanidade para com ele, que ele se declarou: eu sou o Filho do Homem, eu sou Emmanuel, o Espírito Santo. O Espírito Santo encarnado na Terra, encarnado pessoalmente. Então, a nova palavra viva, a mensagem do Graal, é uma palavra escrita de próprio punho por Deus Pai, porque a Trindade é una. Deus Pai, Deus Cristo Jesus e Deus Emmanuel, o Espírito Santo. Então, essa é a nova palavra, é a revelação, que poucos hoje conhecem, né? E teria que haver um governo mundial. Então, Hitler ficou sabendo que Abdurshim previa um governo mundial a partir da pessoa dele, né? Então, ele na visão distorcida de Hitler, achava que eles estavam se armando para queria tomar o poder, e ele que governava, ele começou a perseguir Abdurshim por causa disso. E a religião católica também, porque Abdurshim falava, né, por exemplo, das falsidades religiosas, especialmente do catolicismo, as crenças erradas, distorcidas, com relação, por exemplo, à gravidez de Maria, do corpo de Cristo, que foi ocultado. O corpo de Cristo existe para o juízo, né? E isso eu já divulgo isso nas redes sociais, que
que eu acredito mesmo que eu descobri onde estão os ossos de Cristo. Teoricamente, né? Eu nunca estive em Jerusalém, mas eu sempre aponto que a sepultura oculta de Cristo, onde José de Arimateia e o apóstolo João, por ordem de Deus, ocultaram o corpo de Cristo, está num lugar que se chama Calvário de Gordon, em Jerusalém. É um aglomerado rochoso, que tem uma aparência assim de uma caveira, né, com duas órbitas e cavernas. Ela fica a 200 metros ao norte da Porta de Damasco, que é a principal porta lá da Portão de Damasco, portão das muralhas de Jerusalém, das atuais muralhas de Jerusalém. Então, caminhando no sentido norte, na área externa das muralhas históricas de Jerusalém, está lá o Calvário de Gordon, que é um lugar turístico em Jerusalém, né? E os evangélicos acreditam que no topo desse aglomerado rochoso, que tem uns 15 metros a partir do solo, e no topo fica um pequeno cemitério árabe. Então eles acreditam que naquele topo que foi o lugar crucificado de Cristo. Né? E mais à esquerda tem o túmulo do jardim. Também eles acreditam que foi o lugar onde foi o primeiro sepulcro de Cristo. Mas na verdade essa crença aí dos evangélicos, a meu ver, surgiu assim, em grande parte porque eles não queriam ir naquele lugar que é reconhecido como o verdadeiro lugar onde Cristo foi crucificado e primeiramente enterrado, que é onde está a igreja do Santo Sepulcro, que é de tradição católica, né? Tem ortodoxo, são 3 segmentos, ou tem o católico, ortodoxo, o cópita, né? São 6 comunidades mais antigas, assim, que surgiu a partir do catolicismo. Né? Então os evangélicos, depois de Lutero, nunca se sentiam muito à vontade indo naquele lugar, né? Naquele lugar, né? Que tem muita disputa, assim, enfim, que é a igreja do Santo Sepulcro. Mas o verdadeiro local que eu creio e a consenso entre arqueólogos, estudiosos, que foi um dos sepulcros, é a igreja do Santo Sepulcro. E praticamente do lado, né? Talvez uma distância de uns 40 metros, está o lugar onde ele foi crucificado, que fica... Porque tem 2 cúpulas, né? A igreja do Santo Sepulcro, ela tem 2 cúpulas. A maior onde está exatamente em cima do sepulcro e a cúpula menor em cima do local onde era o Gólgota, onde Cristo foi crucificado. E essa igreja do Santo Sepulcro, mais ou menos uns 650 metros de linha reta, na direção norte, fica o Calvário de Gordon. Então essa área toda, o próprio local da igreja do Santo Sepulcro, na época de Cristo, era externa das muralhas. Era externa, porque das muralhas antigas, né? Porque os judeus não permitiam sacrifícios, né? Crucificações, enfim, e pessoas serem enterradas dentro das muralhas, tem que ser para fora. Mas com a dominação árabe, enfim, esse ponto que Jesus foi crucificado acabou sendo incluída nas novas muralhas, nas atuais muralhas, né? Muito bem, então esse Calvário de Gordon, eu fiz pesquisas através dos livros, né, da mensagem do Graal, que eu estudo desde 1988, que eu tenho conhecimento. Então essa questão da, do corpo de Cristo, que existe, que ele foi ocultado, sobre o nascimento de Cristo, eu tenho conhecimento disso e convicção da verdade, né? De todos os fatos, desde que eu comecei a estudar pela primeira vez a mensagem do Graal, em 1988.
E a literatura do Graal também. Tem de Rosales von Sass. E mais especificamente esses dois livros, que é Jesus, o Amor de Deus e Os Apóstolos de Jesus, ambos editados pela Ordem do Graal na Terra. www.graal.org.br. Então, através dessas narrações, mas especificamente de Maria Madalena, que ela vai até, após a morte de Cristo, ela em dado momento quando ela estava em missão, até posteriormente ela encontra Paulo e converte, Saulo, né? Que chamava Saulo. Ela encontra Saulo, que perseguia os cristãos. Então, quando ela começou a cumprir essa missão de difundir o cristianismo, ela tinha a missão de acordar Paulo, né? Acordar ele espiritualmente, porque o Saulo, né? Paulo, vamos falar, Paulo, que é o nome como ele ficou conhecido, né? E passou a ser chamado após a conversão dele. Paulo tinha uma missão, ele era um espírito muito, muito esclarecido, ele tinha a missão da difusão do cristianismo, né? Do reconhecimento de Cristo, mas ele tinha que tomar um choque, né? Para acordar, para a sua verdadeira missão, porque ele era um fariseu, assim, quer dizer, ele era um cidadão romano, ele, ele se considerava, ele era considerado ele era um cidadão romano, mas ele tinha aquelas crenças, né, arraigadas, né, do judaísmo, e, entende? Ele era muito inteligente e, e espiritualmente evoluído, mas ele estava muito aferrado àquelas crenças, então ele defendia de unha e dentes, né? Perseguia, matava, coisa e tal. E Madalena, quando ela saiu de Jerusalém, ela tinha essa missão, principalmente de encontrar Saulo e convertê-lo. E aí ele passou a se chamar Paulo. Então ele tem um episódio conta toda a vida de Maria Madalena, esses livros, né, os apóstolos de Jesus, que ela foi feita prisioneira, em certo momento, por Paulo, né, que estava com soldados, que ele ia perpetrar um pesado castigo contra a perseguição contra os cristãos. Mas ele, dado o momento do percurso, ele viu uma luz, ficou cego, era o Senhor se manifestando. Porque estava me perseguindo, a partir desse momento você vai ficar cego. E aí ele ficou momentaneamente cego. Me parece que ele também recebeu essa voz de Deus, que ele só recuperaria a visão quando ele se convertesse, procurando um servo, o servo dele, um verdadeiro servo, e que fizesse uma oração e colocasse as mãos nos olhos, aí ele recuperaria a visão. Né? Então foi isso que aconteceu. Mas então, Maria Madalena, quando ela deixa Jerusalém, que ela residia, também essa história que ela foi prostituta, é tudo mentira. Maria Madalena era uma pessoa muito culta, ela era da nobreza, da elite, vamos dizer assim, de Jerusalém. Jerusalém é histórica, antiga, ela tem aquela área mais alta. Jerusalém é uma cidade muito, Jerusalém histórica, né? Muito pequena, tem mais ou menos 1 quilômetro quadrado, né? 1 quilômetro por 1 quilômetro, mais ou menos. Né? Atualmente acho que deve ter na parte histórica uns 50 mil habitantes. Agora, lógico, modernamente Jerusalém se expandiu muito. Hoje
modernizou, uma cidade muito turística, uma cidade muito grande. Hoje tem mais ou menos uns 900 mil habitantes. Mas naquela época ia ter uns 50 mil habitantes, por aí. Né? Então Madalena ela vivia na parte alta de Jerusalém. Até eu encontrei um desenho, um mapa muito interessante dessa Jerusalém, que é da Enciclopédia Delta. Enciclopédia Delta. Eu estava pesquisando isso, eu estava aqui na biblioteca de Jundiaí, quando eu comecei a elaborar essa teoria da sepultura oculta de Cristo. Isso foi em 2010, 2011. Então, eu pesquisando isso na biblioteca, eu procurando lá Jerusalém, na Enciclopédia Delta, estava lá um desenho, um mapa assim, um mapa histórico de Jerusalém, feito por especialistas, né? Estudiosos, né? de Jerusalém. E lá pelo menos que eu encontrei, é um mapa assim que me parece o mais fiel possível de como era há 2000 anos, Jerusalém há 2000 anos. Comparar com a geografia atual. Né? Eu cheguei a iniciar um curso de geografia, gosto também muito de geografia, estudar, né? Então, tem muito atlas aqui em casa e tal. Aí eu comparei, fiz uma comparação com esse mapa antigo com o mapa atual. Aí eu cheguei nessa região, nesse local do aglomerado rochoso Calvário de Gordon. E estudando essa narração de Maria Madalena, quando ela saindo de Jerusalém, ela primeiro foi no sepulcro, no primeiro sepulcro, e viu que estava já diferente daquele lugar que deveria ser, né? Um lugar de paz, um lugar sagrado, onde Jesus primeiramente foi enterrado. Então ela já imaginou, já tinha grades, já tinha mensagens, sei lá, flores, né? Então, assim, isso aqui vai virar um lugar de culto no futuro, de, de, de discórdias, de disputas, de falsidades, de dogmas. Ela prega tudo. Madalena era um espírito primordial, ela muito elevado, então ela, com a vidência, ela já percebeu, com a intuição, ela já percebeu tudo isso. Então eu estava comentando assim, que Maria Madalena não tinha nada a ver com isso prostituta, como diz a tradição, né? Distorcida, mais uma das muitas distorções e mentiras que os cristãos ficam ainda falando de boca cheia, né? Vamos dizer assim. É. Realmente, então eu fiz um comentário, né? Que, que hoje talvez o maior malefício que existe assim, em termos de crença cega, coisa distorcida, é o mundo cristão. Por quê? Porque o cristão tem essa. Vem a fonte, vamos dizer, que foi Jesus Cristo. Mas não houve nada mais, e mais criminoso, porque distorcer do que a palavra do Filho de Deus, né? Interpretações. Isso é um crime terrível. Então não existe religião mais pecaminosa, religiosos mais pecaminosos, mais contra Deus, do que os cristãos. Pelos que ele tem. A origem dele é do Filho de Deus. A forma como distorcer, mentir, fanatismo, crença cega, se torna o maior pecado contra Deus, os que os cristãos não são hoje. É mil vezes preferível alguém que tenha uma crença, sei lá, que manteve certo ponto pura, vamos supor, muitos orientais, né? Mesmo que também ficaram parados no tempo, mas como pessoas que seguem assim
com profundidade, né? Assim, o budismo, algumas crenças assim, originárias de Lao Tse, Zoroaster, o tibetano, o hinduísmo, né? Que se mantém aquela pureza, do que os cristãos. Por causa disso que esse pessoal, geralmente ligado a essas crenças mais antigas, ou então ligado assim à natureza, elas rejeitam o cristianismo, os cristãos. Porque para eles são um bando de malucos. Malucos. Por quê? Quem imagina que uma mulher possa ficar grávida sem ter relações? É maluco. É um completo doido, assim, se for ver, com relação às próprias leis de Deus. Essas pessoas estão se colocando, dando uma prova cabal que não crê em Deus. Que isso é fanatismo, isso é crença cega. E o próprio corpo de Cristo. Como que pode um corpo desaparecer? Essa pessoa está completamente doida, espiritualmente. Espiritualmente a pessoa está desconectada de Deus, da criação de Deus, da vontade de Deus. E só tá vomitando. Eu até escrevi isso vomitação. Estão vomitando crença cega. Os cristãos estão vomitando crença cega. E hoje são os maiores pecadores, né, da terra, são os cristãos. De, do como eles distorceram, da forma como eles estão escravizados, suas opiniões. Enfim, eles estão muito longe, são as escrituras estão mais distantes de Deus na Terra, são todos denominados cristãos. Distorcer tudo, até com relação ao Filho do Homem. O Filho do Homem não é especificamente Jesus. Eu até comentei, também, eu estou assim, ontem, né, teve uma pessoa que fez um comentário com as postagens sobre a religiosidade, né, no Facebook. É um sujeito aí com crença cega, tal, aquela Bíblia, não sei o que, tal, que diz a Bíblia. A pessoa não perde o raciocínio. Eu comentei, até eu fiz um comentário. Que, no calor do que eu estava escrevendo e eu estava respondendo, né? Então eu falei, olha, você nunca vai encontrar o verdadeiro caminho porque você carrega um defunto de entulho no seu cérebro. É um entulho, é um defunto de entulhos no seu cérebro